E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o arrebatamento. Será que o arrebatamento ele é Será que é num piscar de olhos? Piscou o olho, arrebatou. Será que é assim? Né? Bom, vamos ler o que está na Bíblia, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala, vamos ver todos os textos que falam sobre a palavra arrebatamento. Você sabia que essa palavra arrebatamento não está só lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17? Está sim de texto falando sobre arrebatamento no Novo Testamento. Eu vou apenas ler alguns para você, tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro vamos entender essa questão de ser arrebatado no piscar de olhos. Vamos ler o texto, né, para a gente não adiantar aqui o assunto. 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, nem todo mundo vai morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, os mortos e os vivos serão todos transformados. Num momento, o que é momento? A palavra que momento é átomo, no grego. Momento é unidade indivisível de tempo. Você não pode calcular o momento. Você calcula um ano, calcula um mês, calcula uma semana, calcula um dia, calcula uma hora, calcula um minuto, calcula um segundo, calcula um centésimo, calcula um milésimo, mas momento você não calcula. É uma unidade indivisível de tempo. E o máximo de exemplo que ele chega é aqui, num abrir e fechar de olhos. Você abre e fecha os olhos em menos de um segundo. Você dá quantas piscadas aí? Faz o teste aí, né? Então ele dá o exemplo de um piscar de olhos, certo? O que vai acontecer, né? A transformação do nosso corpo, ele está explicando isso, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes, ou seja, na presença, diante, durante, no momento em que for tocado a última trombeta. A trombeta vai soar e no momento, né, num abrir e fechar de olhos, vocês ressuscitarão incorruptíveis e os que estão vivos serão transformados. Momento aqui de piscar de olhos não é o arrebatamento. O piscar de olhos é a transformação do nosso corpo. Vou repetir. O que acontece no piscar de olhos não é o arrebatamento. O que acontece no piscar de olhos é a transformação do nosso corpo. Só que essa transformação do nosso corpo ocorre na última trombeta. Percebeu? Tá? Então ela acontece na última trombeta. Mas uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é uma outra coisa. Então não vamos confundir. Já vi gente confundindo, achando que arrebatamento é no piscar de olhos. Não, o arrebatamento não é no piscar de olhos. A Bíblia não está falando aqui a velocidade em que vai acontecer o arrebatamento. A Bíblia está falando aqui a velocidade que vai acontecer a transformação do corpo. E quando que isso vai acontecer? Na última trombeta. É isso que o texto ele fala sobre o piscar dos olhos. É somente isso, não tem nada mais além disso nesse texto, senão falar da transformação dos corpos, que nos capacita a vencer a morte e o Hades. Agora, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, vai dizer assim, ele vai falar da ressurreição, dos que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, aí depois ele vai dizer, depois dos que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha aí a palavra arrebatado. Juntamente com esses que acabaram de ressuscitar, né? Com o Senhor nos ares ali é aer no grego, nas mais baixas camadas atmosféricas, ou seja,
aqui na troposfera, né, onde tem os aviões, onde tem, né, as nuvens, por isso que é entre nuvens. Tá? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra aqui, arrebatado, harpazo, ela significa tomada à força, retirar, significa tomar, né? Tomou, pegou, né? Pegou, tomou, né? Tem essas expressões. Olha onde ela está. A palavra, só que aqui, dependendo das versões, não vai dizer arrebatado, tá? Ó, em Mateus, no capítulo 13, versículo 19, como que está aqui na minha versão? Ó, Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. Olha a palavra aqui, arrebatamento. Está aqui, ó, Mateus 13, 19. E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o que é arrebatar? Arrebatar é pegar, tomar para si. Não está dizendo aqui qual é a velocidade. Está falando que vai ser tomado, que vai ser pego. O diabo vai pegar. Qual é a velocidade? Em João, no capítulo 6, olha o que está aqui, João, capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim, ó, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então quer dizer que arrebatar aqui é tomar a força, eles iam pegar ele, né? Se bem que a palavra é tomar força, mas não é no sentido de invisível. Vamos ler o texto com a interpretação pré-tribulacionista. Sabendo, pois, que haviam de vir pegar o invisivelmente sem ninguém ver, para fazerem rei. Tem lógica isso? Arrebatar é pegar a força. Pegou, se você perdeu o domínio de si. É isso, você perdeu o domínio de si. Você não tem domínio. Entendeu? Chegou lá, pegou, já era, tomou, não vigiou. No caso de Mateus 13, 19, não vigiou. Olha aqui Atos 8, 39. Atos capítulo 8, é tudo a mesma palavra no grego, tá? Harpazo. Atos 8, 39, ó. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. A palavra aqui, arrebatou. Agora, arrebatou como? Será que esse arrebatamento, ele desapareceu dos olhos dele? Será que foi um arrebatamento semelhante ao de Elias? Porque veja a expressão aqui, ó. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou ele. Arrebatar é tomar. O Espírito do Senhor tomou ele. E lá em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 7 em diante, Elias vai dizer que ele vai conversando com Obadias, ele fala que vai chegar um momento, né, em que o Espírito do Senhor vai me tomar. E quando o Espírito do Senhor tomou a Elias, Eliseu viu Elias sendo tomado. Eliseu viu. Percebe? Vai juntando as peças. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui no capítulo 23 agora de Atos. Atos capítulo 23, ó. Atos capítulo 23, versículo 10, ó. E havendo grande dissensão o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. A palavra aqui é levassem, né? Arrebatar. Foi levado. Foi tomado. Alguém segurou. Alguém pegou ele e levou para outro lugar. Os textos não se referem a uma pessoa ser arrebatada no sentido arrebatou, igual a gente vê nas coisas hollywoodianas, né? A pessoa, ela desaparece na sua frente, assim, do nada. Desapareceu. Ela desapareceu. E ficou invisível. Os textos
que eu li aqui, e existem mais outros textos, mostram que uma pessoa pode ser arrebatada visivelmente. Mais um texto aqui, ó, vamos ler o de Judas, eu selecionei alguns só, mas vamos ler aqui o de Judas no capítulo 1, versículo 23, ó. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ó, salva alguns arrebatando do fogo, é tirando ela do fogo. Tirar, foi tomar. Claro que a palavra significa você sair de um lugar e ir para o outro. Agora, como que isso se dá? E olha que a Bíblia tem a resposta. Vou te mostrar como é que isso vai acontecer. Tá? Olha aqui em Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 11, diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, você conhece a história, 3 dias e meio, 3 dias e meio, 3 anos e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, ou seja, ressuscitaram incorruptíveis. E caiu grande temor sobre os que os viram. Eles ficaram em pé. Ressuscitaram e ficaram em pé. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. Subi para aqui. E subiram ao céu, ou seja, nos ares, porque é o primeiro céu, né? E subiram ao céu em uma nuvem. E olha o que diz aqui o texto, versículo 12. E os seus inimigos os viram. Os seus inimigos os viram. Veja que eles foram subindo em uma nuvem. Uma nuvem saiu levantando a igreja, que as duas testemunhas é a igreja, certo ou errado? Uma nuvem. O texto está falando isso aqui não é linguagem simbólica, não. Por que não é uma linguagem simbólica? Porque Jesus falou lá em Atos, no capítulo 1, assim como vocês me viram subir, e Jesus está subindo numa nuvem. Não, a Bíblia não diz que está subindo numa nuvem, mas diz que uma nuvem cobriu ele. E assim como o texto diz que os discípulos viram ele subir, os discípulos iriam ver ele descer. Então, a subida ela é visível. A transformação ela é no piscar de olhos. E o arrebatamento é Deus tomando a igreja. Ficou surpreso? Está passado? Mas é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Né? E os seus inimigos os viram. Está aí já subindo na nuvem. Uma nuvem, né? Elias foi no redemoinho. E a igreja será numa nuvem. Olha que interessante, porque a gente vai subindo, quem está na Austrália sobe para os céus da Austrália. Quem está no Japão sobe para os céus do Japão. Quem está nos Estados Unidos sobe para os céus dos Estados Unidos. Cada um vai subir dentro do seu espaço regional. E aí em Mateus capítulo 24, quando vai falar do arrebatamento, Jesus ele diz que os seus anjos vão recolher das extremidades dos céus. Ué, por que os anjos vão recolher das extremidades do céu? Vão recolher das extremidades do céu, porque nos céus estarão toda a igreja espalhada, cada um no seu canto, cada um no seu lugar. E eles vão vir, ó, e vão juntar todo mundo para um encontro do Senhor nos ares. E aí nós vemos a cena de Apocalipse capítulo 19, que é quando todos estão juntos com Jesus, indo para guerrear no Armagedon. Perfeito? Né? E aí? O que você achou? Né? Comenta aí, né? Ficou surpreso que você vai ser visto? As pessoas vão ver você sendo arrebatado? Isso vai gerar temor, né, nas nações, quando eles virem, né, a igreja glorificada subindo aos céus. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.